Imagine uma cidade tão grandiosa, tão rica e tão avançada, que parecia destinada a durar para sempre. Atlântida entrou para a história como a lendária Ilha Perdida, cercada por canais, muralhas monumentais e uma arquitetura tão impressionante que até hoje ainda alimenta a imaginação do mundo. Segundo os relatos mais famosos, não se tratava apenas de uma cidade. Atlântida era uma potência marítima, um império ligado ao oceano, ao comércio e à expansão. Suas ruas seriam marcadas por ordem, beleza e abundância, com pedras talhadas, templos, pontes e distritos que refletiam o poder de uma civilização fora do comum. No centro desse mundo grandioso, erguiam-se templos colossais dedicados aos deuses e ao orgulho de um povo que acreditava estar acima de todos os outros. Os governantes de Atlântida, segundo a tradição, comandavam uma sociedade poderosa, rica e estrategicamente organizada. Mas onde existe grandeza, também pode nascer a ambição. Os atlantes conheciam o mar, desenhavam rotas, dominavam distâncias e projetavam influência para além de sua própria ilha. Atlântida não era apenas bela, era temida. Sua força militar e naval reforçava ainda mais essa imagem de império. Navios, guerreiros e comandantes ajudavam a sustentar uma civilização que parecia invencível. Mas, com o tempo, a abundância teria dado lugar ao excesso. O luxo cresceu, a vaidade cresceu. E com ela, a sensação de que Atlântida jamais cairia. Em muitas versões da história, foi justamente esse o começo do fim. O orgulho, a arrogância e a corrupção teriam se espalhado entre aqueles que antes eram vistos como exemplares. Então vieram os primeiros sinais. Pequenos tremores, rachaduras discretas, uma inquietação difícil de explicar. Como se a própria ilha estivesse tentando avisar que algo terrível se aproximava. Símbolos sagrados começaram a ruir. Estátuas se partiram. Paredes estremeceram. E o que antes parecia eterno revelou de repente a própria fragilidade. As ruas de Atlântida, antes organizadas e majestosas, mergulharam no pânico. Pessoas correram sem entender a dimensão do desastre. O chão tremia, a água agitava os canais. E a cidade começava a perder o controle. Pontes gigantes desabaram. Estruturas que por tanto tempo haviam unido a ilha começaram a cair diante dos olhos da população. Nem mesmo os grandes templos resistiram. Colunas ruíram, salões sagrados desmoronaram. O que antes simbolizava poder e proteção, agora se transformava em poeira e ruína. E então veio o oceano. No horizonte, ondas gigantes avançavam na direção da ilha. O céu escureceu, o vento mudou, e o mar se tornou a sentença de Atlântida. As muralhas externas não conseguiram conter o impacto. A água rompeu barreiras, invadiu ruas, arrastou pedras, madeira, embarcações e pessoas. A cidade foi engolida pelo caos. O porto, coração do poder marítimo atlante, foi destruído. Navios se chocaram contra as docas. Estruturas se quebraram. E o domínio do mar terminou naquele instante. Famílias tentaram escapar pelas ruas já inundadas. Havia desespero, gritos, correria e a sensação de que não existia mais saída. Não era apenas uma tragédia, era o colapso completo de um mundo. Até os palácios começaram a desaparecer sob a água. Salões cerimoniais foram invadidos, estátuas tombaram. O centro do poder atlante se dissolvia. Começaram a afundar na escuridão. Em meio a relâmpagos e ondas violentas, Atlântida deixava de existir como cidade e passava a existir apenas como memória. Os últimos sobreviventes, se houve algum, teriam assistido ao fim de tudo em meio à chuva, ao mar revolto e ao desespero absoluto, e então veio o silêncio. A água cobriu monumentos, avenidas, templos e muralhas. Atlântida desapareceu sob o oceano, como se o mundo tivesse decidido apagar seus rastros. O que restou, na imaginação humana, foi a imagem de ruínas submersas, estátuas esquecidas, colunas partidas e corredores afogados na escuridão do fundo do mar. Talvez, se Atlântida realmente existiu, seus restos tenham permanecido por séculos escondidos sob camadas de água, sedimentos e silêncio.
um mundo perdido, intacto apenas na lenda. A história chegou até nós principalmente por meio de Platão, o filósofo grego que descreveu Atlântida como uma civilização poderosa destruída em um único dia e uma única noite. Desde então, Atlântida passou a habitar um espaço estranho e fascinante. Não totalmente história, não totalmente mito. Uma lenda apoiada na possibilidade de uma catástrofe real. Ao longo do tempo, exploradores, estudiosos e curiosos tentaram localizar a ilha perdida. Mapas foram analisados, mares foram investigados, teorias surgiram em várias partes do mundo. Mas talvez o maior poder de Atlântida não esteja em ser encontrada, e sim em continuar escondida. No fundo do oceano, ou no fundo da própria memória humana. O dia em que Atlântida sumiu do mapa pode nunca ser provado com certeza, mas sua história continua viva porque nos lembra de algo inquietante. Até o mais grandioso dos mundos pode desaparecer. E às vezes, tudo o que sobra é o mistério.